Pronto. A gravar. Pode? Pode. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou Maria Celeste Marques, atual diretora do NEP-DH, e nós temos a honra de estar recebendo a professora doutora Liliana Rodrigues, da Universidade do Porto, que vem trocar experiências aqui conosco, né, narrando e historicizando a experiência da UMAR, União Mulheres Alternativa Resposta, que funciona em todo Portugal, né, e com quem nós queremos, sem dúvida nenhuma, estabelecer e manter um diálogo profícuo de trocas e experiências profissionais. Estamos no Centro de Referência para Mulheres Sueli Souza de Almeida, na cidade universitária, e sem maiores delongas, agradecendo muitíssimo a presença da professora, eu vou passar a palavra à nossa vice-coordenadora do Centro de Referência, que é a Bárbara Zilli, nossa assistente social, faz parte aqui do nosso corpo técnico, além da atividade de gestão compartilhada, né? E em seguida, então, passamos à professora Liliana, que certamente vai trazer aqui várias experiências importantes para a nossa vivência profissional também. Bom dia, gostaria de saudar a professora, dizer que é uma alegria recebê-la aqui no Centro de Referência para Mulheres, que existe desde 2016, né? Continuidade é um trabalho que já existe há muitos anos, desde 2004, né? No Centro de Mulheres de Amaré, Carminha Rosa, né? Então esse é um projeto ousado, grandioso, né? Que visa integrar as diferentes também políticas, né, que possam estar aqui conosco trocando, né? Então temos parceria com a assistência social, né, com a saúde. Então um grande centro também de formação, né? Então a gente se compromete não só com a assistência às mulheres, através dos atendimentos psicossociais, como também a formação continuada. Então no momento agora a gente está com dois cursos de extensão, né? Um que é coordenado por mim, que é Direitos Humanos no Atendimento ao Público, com profissionais de diversas áreas aqui do Rio de Janeiro e de outros do estado, né, em geral, e fora do estado, online, né? A gente faz muitas atividades para poder abranger um público maior. E temos um curso que surgiu da demanda dos profissionais de entenderem como atuar na sua esfera de ação com a violência de gênero. Então, sempre pediam consultorias, reuniões, e a gente falou, vamos criar um curso enfrentando a violência de gênero contra as mulheres. E atualmente estamos fazendo toda semana, né? Ele tem uma duração de 5 encontros, estamos contando com mais 60 participando online, de postos de saúde, né? Do sistema de segurança, um público bastante diverso, de sistema de garantia de direitos e de sistema de política especializada de atendimento à mulher. Então a gente acredita que com isso a gente vai multiplicar, né? Porque às vezes a mulher chega naquele serviço, não vai em outro e que esse profissional esteja capacitado. Então a gente aí tem estudantes conosco, né? Extensionistas. E além disso, atividades que a gente tem aqui rotineira com as mulheres, que é a oficina de dança, Rede Mulher, acontece toda semana, com o objetivo de fortalecimento da autoestima da mulher. Então, é uma modalidade de dança necessariamente, mas é a mulher tendo esse momento de autoconhecimento. E também, bimestralmente, o Cine Debate, que a gente escolhe diversos temas e ele é oferecido as duas atividades de forma híbrida. Desde a pandemia, né, da Covid, a gente entendeu que é preciso ampliar também as duas modalidades presencial, né, e a distância. Então, são as atividades assim, do momento que estão acontecendo. Você vai ter a honra de conhecer e participar conosco. Obrigada. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu vou me sentar aqui um pouco e depois me coloco também ali. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui neste centro de referência, especialmente à Celeste, também a Cristiana, mas especialmente à Celeste, por a oportunidade também destas trocas, que já são longas e podemos continuar também com elas. Eu gostaria também, de alguma forma, de agradecer à CAPES, que foi a entidade financiadora
para esta minha mobilidade, que estou também como professora visitante da Fiocruz, do Instituto Fernandes Figueira, e que de alguma maneira possibilitou que estas trocas continuassem de alguma forma para estarmos aqui. A ideia de falar aqui hoje, e a ideia também de forma de conversa e de diálogo, é também a possibilidade de partilha, de ligação com uma ONG que eu faço parte, presido desde 2021, de maio de 2021, e é uma ONG que é numa história que traz de pensar a ideia da liberdade para as próprias mulheres. E então é muito interessante pensar na própria história dessa ONG, porque essa história dessa ONG fala também da história das mulheres em Portugal, mas fala também da história da liberdade em Portugal. Pensar esta ideia da liberdade, pensando na Revolução dos Cravos, do 25 de abril de 74, ela surge, eu não sei se pode colocar, ela traz a possibilidade, depois se puder passar, obrigada, eu tenho aqui, eu me esqueci que eu tinha o controle. Então, pensando assim pensando a liberdade e pensando aquilo que se dizia no 25 de abril de 74, é que era uma esperança de liberdade para todo o mundo, não é? Principalmente no território português. O que acontece é que havia uma esperança das mulheres de que essa liberdade também as afetasse a elas, como afetava os homens, pensando na ideia de passar de um regime ditatorial para um regime democrático. O que acontece é que para muitas das mulheres isso não aconteceu, para grande parte das mulheres. E então a ideia deste poema de Maria Velho da Costa, que eu vou também ler, ele traz a ideia de dizer que elas fizeram greves de braços caídos, elas brigaram em casas para ir ao sindicato e à junta, elas gritaram à vizinha que eram fascistas, elas souberam dizer salário igual e creche e cantinas, elas vieram para a rua de Encarnado, elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e canos d'água, elas gritaram muito, elas encheram as ruas de cravos, elas disseram à mãe e à sogra que isso era de antes, elas trouxeram alento e sopa aos quartéis e à rua, elas foram para as portas de armas com os filhos ao colo, elas ouviram falar de uma grande mudança que ia entrar pelas casas, elas choraram no cais agarradas aos filhos que vinham da guerra, elas choraram de ver o pai a guerrear com o filho, elas tiveram medo e foram e não foram, elas aprenderam a mexer nos livros de contas e nas alfaias das herdades abandonadas, elas dobraram um quadro em papel que levaram dentro da cozinha laboriosa. O que é que quer dizer isto? E eu também vou falar mais à frente, porque de facto, quando nós pensamos no 25 de abril de 74, nós falamos de capitães de abril e nós falamos muito das lutas dos homens no 25 de abril de 74, mas as mulheres também estavam presentes nesses lugares e muitas vezes eram invisibilizadas no próprio movimento 25 de abril de 74 e também daquilo que o 25 de abril trouxe, naquilo que dizia de que elas estavam a ouvir que vinha uma grande mudança entrar pelas ruas, pelas casas dentro. Então, pensando aqui em todo este poema que foi selecionado também, ela traz a ideia de como é que é pensado o 25 de abril de 74 também para as mulheres. Porquê é que eu trago este poema da Maria Velho da Costa? Porque é um poema que abre a agenda feminista da UMAR deste ano, no caso de 2024, porque faz 50 anos do 25 de abril de 74 e a UMAR faz uma agenda feminista todos os anos e nesse ano foi dos 50 anos do 25 de abril. Então, na época, e quando nós pensamos, foi dizer as mulheres também, que de alguma maneira ocuparam esse espaço, ainda que muitas vezes invisibilizado, e também a repercussão do 25 de abril para as mulheres
que ainda assim muita luta tinha que ser feita, nomeadamente pensando nas creches, na alfabetização, muitas vezes do lugar das mulheres na questão da educação, no espaço público. Então o MAR surge precisamente em 12 de setembro de 76, 2 anos após o 25 de Abril, para de alguma maneira reivindicar a liberdade também para as mulheres. E esta liberdade é a liberdade do acesso à saúde, é a liberdade do acesso à educação, é a liberdade do ir e vir, é a liberdade de agência, é a liberdade diversa, pensando em tudo isso. Então, pensando no UMAR, não é possível não falar do UMAR sem falar da história de Portugal e da história do 25 de Abril de 74 e daquilo que é uma história também do governo ditatorial que passa por uma possibilidade de liberdade. Mas esta ideia de democracia, e pensando toda esta liberdade que encheu o país, é também pensar que de facto que mulheres tinham essa liberdade e ao mesmo tempo também que muita dessa liberdade não chegava para as mulheres. Então, em 2022, nós fomos convidadas para fazer uma revista de uma ONG que se chama CAIS, que trabalha com apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, e convidaram-nos, que eles têm uma revista, que é depois vendida também para apoio à ONG, e convidaram-nos para fazer a edição especial desse março de 22. Então nós organizamos, assim, a falar da história do mar nessa revista, por isso é que eu achei que era legal partilhar a capa convosco e também depois a revista também. E então fala um pouco daquilo que foi a luta das mulheres ligadas à área da violência, por exemplo, a violência doméstica, ligada às questões do patriarcado, daquilo que é violência estrutural. Tínhamos também a perspectiva interseccional de um lugar de que os combates à LGBTfobia, combate ao racismo, que foi sempre acompanhando também. Mas assim, a própria história do UMAR, ela acompanha a história das ondas feministas também na geografia de Portugal, no contexto europeu, mas também no contexto mundial, que tinha, nomeadamente, a questão do direito ao voto, depois a ideia da questão do pessoal é político e da questão da violência de género, desde todo um contexto de luta, que foi sempre numa luta que lá foi culminando numa perspectiva interseccional de pensar as lutas feministas não sendo isoladas das lutas do combate ao racismo, do combate à LGBTfobia, do combate ao classismo, ao capitalismo e outras formas de opressão que as mulheres também passam, nomeadamente, por exemplo, a um feminismo ecologista, a um feminismo que traz a pensar a questão da crise global, nomeadamente a crise climática. Então é um feminismo, foi construindo um feminismo no lugar das bases, das mulheres camponesas, das mulheres rurais. Então, esse feminismo que o MAR foi construindo, com 48 anos de existência, foi também um feminismo que trazia a importância de falar de um feminismo intergeracional. Um feminismo em que hoje temos na nossa direção fundadoras da UMAR, junto com pessoas mais jovens e na sua construção do próprio feminismo. Eu costumo dizer que eu não estive no 25 de Abril de 74, que tivemos feministas que hoje ainda temos na ONG, que foram fundadoras e que estiveram nesses lugares, e que eu posso aceder a esse 25 de Abril de 74 a partir delas, enquanto representação, como se fossem livros humanos ou bibliotecas humanas, que é importante tê-las no acesso direto àquilo que é a própria história, que eu não vivi e que me foi possibilitado, porque se não tivéssemos essas feministas de 74, a liberdade que eu tenho hoje, ou a possibilidade ou o cheiro de liberdade que eu tenho hoje, não seria a mesma se elas não tivessem existido. Então, não podia deixar de falar da Manuela Tavares. A Manuela Tavares é uma das fundadoras e uma das impulsionadoras de tudo aquilo que é a presença hoje do UMAR. Eu digo que a Manuela é uma das grandes forças do UMAR, porque ela acompanhou não só a fundação, mas ainda hoje ela persiste. Temos também outras companheiras, nomeadamente a vice-presidente do UMAR, uma das vices, que é a Idalina Rodrigues, que também é uma das fundadoras, que também está presente. Mas a Manuela, não desmerecendo, obviamente, e a Lina entende o que eu vou falar agora, a história da Manuela teve sempre presente no UMAR. O UMAR também é um pouco a filha e a história também da própria UMAR.
Então, a Manuela, tendo em conta o ser fundadora e a questão da idade, ela é das mais progressistas da própria UMAR, na ligação intergeracional, da defesa da questão do trabalho sexual, da defesa das mulheres e uma perspectiva interseccional. Então é uma forte defensora das causas ligadas às mulheres rurais e da ecologia. Então é pensar a ideia de que e da área da violência, que ela também traz, assim, uma das grandes companheiras da UMAR que trabalha muito a área da violência, é Maria José Magalhães, que tem todo um apoio a toda essa área, e que também é vice-presidente. Então, de facto, temos assim uma pluralidade de mulheres que constituem a UMAR. Temos também as jovens, e eu peguei assim de trechos que fomos selecionando da revista, que é a Tatiana Mendes, que é uma das companheiras da UMAR Braga, do núcleo que eu faço parte, apesar de eu estar na direção da UMAR e sendo a nível nacional. Nós temos núcleos por várias cidades do país, quer cidades mais de interior ou menos de interior, e que representam também a ONG. Então a Tatiana é uma companheira direta, assim, todas elas são, mas eu conheci a Tatiana em Braga, na UMAR Braga, desde a minha entrada na UMAR em 2008. Então a Tatiana, ela trabalha muito também na área do Artemis+, que é um projeto ligado à prevenção da violência de género em contexto escolar. É pensar que, de fato, só podemos combater a violência em cada vez em idades mais precoces. Então o projeto Artemis+, é um projeto de trabalhar a arte através das escolas com as protagonistas da igualdade, que são os próprios jovens e as jovens nas escolas. Então é a formação de jovens para jovens quando pensamos na própria, entender assim, o combate a todo o sistema sexista, transfóbico, homofóbico, racista, que existe no contexto da sociedade, mas que só nós acreditamos na base da educação em idades cada vez mais precoces. Temos a Eduarda Ferreira, ela não é diretamente da UMAR, mas ela espelha o feminismo em Portugal, de ser uma das grandes impulsionadoras da Les Online, que é uma revista ligada a falar da história das lésbicas em Portugal e também da história do feminismo lésbico, ou pensar também a vivência das mulheres lésbicas. Inclusive ela é uma das impulsionadoras da Clube Safra, que é uma ONG também ligada às mulheres lésbicas em Portugal e que tem tanta ligação com o mar também nesse lugar. E eu queria também partilhar convosco aqui a importância da memória para, de alguma maneira, construir a nossa história coletiva. E no dia 25 de Abril, por isso é que eu começo com o 25 de Abril, no 25 de Abril de 2020, nós não pudemos ir para a rua no 25 de Abril, por toda a situação da pandemia, e nós em Braga, no núcleo do UMAR Braga, nós quisemos construir uma adaptação de uma música do José Mário Branco, que é um cantor e compositor português, que trazia precisamente uma música que é aqui dentro de casa, e nós, de alguma maneira, a partir dessa adaptação dessa música, nós reivindicamos o lugar das mulheres também naquilo que é o 25 de Abril e aquilo que é, e que trouxe o 25 de Abril também para as mulheres. Então nós desafiamos as nossas companheiras a juntar-se a nós para, de alguma maneira, celebrar a liberdade que tinha sido alcançada pelo 25 de Abril nesta luta da igualdade. Eu não sei se consegue colocar o vídeo e se dá para termos, é um vídeo curto, mas eu acho que é interessante para vermos a adaptação da letra e um pouco também, até porque a apresentação é curta, mas também para, de alguma maneira, que está ali naquele link de Facebook, que traz, e que é público, que traz esta ideia de pensar se retirar dali, acho que já consegue, acho que pode, não precisa registar, porque está a funcionar no off, acho que já consegue clicar, não, diria mesmo, não, é ao contrário, não, retroceder, mas se não daria porque está em aberto, ou seja, mesmo vocês tendo o acesso livre, conseguem ter acesso ao vídeo. Eu acho que é muito interessante esse vídeo, porque foi online e temos pessoas diversas do mar, mais velhas, mais novas e de diferentes núcleos,
em que fomos, de alguma maneira, adaptando esse poema e declamando esse poema em voz com a ideia de tudo isso. Eu acho que pode retroceder e clicar outra vez. Porque é mesmo assim de acesso aberto. Agora vamos receber. Mas se não entrar e clicar no X, consegue aceder. Clicando lá já está no link isso. Já lá. Então eu acho que eu até vou soltar aqui também. Tem aqui o som. Não dá para ser mais alto? Mas parece encontramos do nosso lar. Nossos olhos verdes viram o horizonte raiar. Mariazinha que fui, é Marta no vermelho, daquilo que fui, para aquilo que serei. Mariazinha fui, em Marta me tornei, vou daquilo que fui, para aquilo que serei. Filhos e cadilhos, panelas e fundilhos. Da igualdade dentro do ar, ainda não sentimos o ar. Não tenho voz fina, a mão firma, não temos as mãos erguem. Nosso corpo silenciado e mudo, fazemos campo de batalha. O nosso suor é o nosso mar de rosa. Os nossos olhos no dispor, janelas de vida com olhos fechados. Mariazinha fui, em Marta me tornei, vou daquilo que fui, para aquilo que serei. Mariazinha fui, em Marta me tornei, vou daquilo que fui, para aquilo que serei. Pegamos na mão e falam de mansinho. E se não tivéssemos um salário mais baixinho? Este mundo capitalista, paraísos fiscais e sem hospitais. Nossos olhos parados e cansados de violência e desigualdade. Esperando mais justiça nessa sociedade. Nossos olhos unidos, olhando na minha direção. Desejando paz, pão e habitação. Mariazinha fui, em Marta me tornei, vou daquilo que fui, para aquilo que serei. Mariazinha fui, em Marta me tornei, vou daquilo que fui, para aquilo que serei. Somos escolares e seguiremos. Na casa, na rua e no trabalho. Deus há tantos anos a toda a educação. Mas que obra é essa, se não chegamos à direção? Se por sermos mães, preferem o nosso irmão. Nossos olhos irreverentes ficam acolhidos. Não queremos emigrar para melhores condições encontrar. Nossos olhos lutadoras, cheios de vontade das nossas liberdades conquistar. Mariazinha fui, em Marta me tornei, vou daquilo que fui, para aquilo que serei. Mariazinha fui, em Marta me tornei, vou daquilo que fui, para aquilo que serei. A nossa vontade de justiça e igualdade começa dentro de casa. Mas isto não é apenas uma tarefa. Verdade sentimos há muito, amarece vir. Nossos olhos cansados abrem-se espantados para o futuro que nos aguarda. Combatendo contra a desigualdade e a precariedade. Nossas vozes vão gritar, vão lutar e fazer-se ouvir. Mariazinha fui, em Marta me tornei, sei aquilo que fui e que jamais serei. Mariazinha fui, em Marta me tornei, sei aquilo que fui e que jamais serei. 25 de Abril sempre, machismo nunca mais. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Abril sempre,
raciocínio muito mais. Eu gostaria também de aproveitar, que eu vou terminar também a intervenção falando de algumas companheiras do mar que já não estão presentes. E queria também, neste momento até, falar da Olímpia, que é uma companheira do mar que já não está presente e que seria importante também reforçar o quanto a luta só é possível quando muitas delas contribuíram para isso. Pode terminar. Em algumas partes podem não conseguir ouvir bem, mas de qualquer maneira tem um link de acesso, ele é partilhado no Facebook, então conseguem também chegar lá. E o mote que trazia este vídeo é muito falar não só daquilo que foi a possibilidade de liberdade, mas que ainda muita coisa não foi alcançada para as mulheres. Então, de facto, esta ideia de Mariazinha fui e Marta me tornei, e aquilo que de alguma maneira pode ser uma mudança de pensarmos aquilo que tem sido a liberdade para as mulheres e que mulheres estamos a falar. E esta ideia de que muitas vezes temos receio de algo ser cíclico e que possa haver retrocesso no conjunto de direitos. Então esta ideia de que, quando pensamos no contexto de ódio que surgiu e que vai surgindo muitas vezes a nível internacional, esta ideia de reivindicar o 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, mas também 25 de Abril sempre, machismo nunca mais, racismo nunca mais, LGBTfobia nunca mais. Então esta ideia de dizer que estamos sempre em luta, nomeadamente há um lema também de campanha do Omar Braga e do Omar, que é de luta em luta. Então no 25 de novembro nós falamos sempre que de facto estamos de luto pelas mulheres assassinadas mundialmente, ligadas à área da violência de género, mas que continuamos em luta e persistimos na luta. Então a Omar trabalha e tem trabalhado de alguma forma no desafio que é pensar os feminismos hoje e como eles vão dialogando e vão desafiando também aquilo que tem sido a presença atualmente, pensando, por exemplo, num feminismo mais jovem, não é? E como é que isso desafia com a questão geracional, a questão da internet e dos mídias, aquilo que tem trazido as redes de comunicação social e aquilo que traz as redes sociais no feminismo hoje, daquilo que traz e que afeta também, somos afetadas por tudo isso. A questão da globalização e a internacionalização, as questões da interseccionalidade e falar que toda a vida importa, e também as questões do lugar de fala e da importância de reconhecer esse lugar de fala de quem passa pelos processos de violência, mas de alguma maneira não trazer este lugar de fala como uma possibilidade de silenciamento de outras pessoas. Então a ideia aqui que é trazida e que acho que é um desafio pensar o feminismo interseccional, inclusive o feminismo do mar, é pensar nas mulheres que compõem esse feminismo e essa onda, nomeadamente pensar as mulheres negras, racializadas, mulheres trans, mulheres com deficiência, então mulheres da ruralidade, mulheres das cidades. Então como é que nós pensamos essa pluralidade das mulheres, pensando que de facto é importante ouvir e escutar a narrativa própria. Inclusive nós no carro, eu e a Celeste estávamos falando da proximidade de que possamos ter convivência de mulheres negras, mas a verdade é que nós não vivemos essa realidade. E eu diria que mesmo que tenhamos empatia, eu acredito que a empatia é um pouco ilusória, porque a empatia é a ideia de calçar o sapato de outra pessoa, mas se o tamanho não é o mesmo, não dá para calçar. Então aquilo que eu acho que é possível é a questão, através da afetividade, de se colocar na possibilidade de estar naqueles lugares, de vivenciar aqueles lugares e sabendo sempre que, por mais que queiramos ter empatia e solidariedade é possível, mas nós não vivemos aquela realidade. Então o lugar daquele pertencimento é outro. Nós temos um lugar de fala também, mas é um lugar de uma mulher branca, de um determinado lugar de privilégio, mas também temos lugares de opressão que é importante não ignorar. Então, na luta do combate ao racismo, nomeadamente do apoio às feministas negras e às mulheres negras, é um lugar de aliança, desse lugar de apoio,
e um lugar de poderá, de alguma maneira, potenciar que, por exemplo, mulheres negras frequentem as universidades portuguesas e de alguma maneira ajudem a combater o racismo estrutural e institucional que existe, nomeadamente em Portugal, não só em Portugal, mas que lá é muito claro, através da violência da pessoa não existir naquele lugar. Então, essa forma de pensar o lugar de fala é o lugar de entender de onde é que nós partimos quando falamos de uma determinada situação. Então, esse lugar que é importante nós pensarmos quando pensamos num lugar geracional. Como eu falava há pouco, eu não estive no 25 de Abril de 74 e só posso chegar a ele através de quem chegou, quem viveu esse 25 de Abril de 74. Então, quando eu penso nas companheiras do mar, há um feminismo e há um lugar no território que, por mais que eu trabalhe, por mais que eu tente ser solidária a pensar o que era viver numa ditadura, eu não a vivi na ditadura. Então eu já nasci num sentido e num cheiro de liberdade que só me foi possibilitado por essas feministas nesse contexto. Então, quando eu abordo temas que para muitas delas são temas fraturantes, que de alguma maneira é difícil pensar na ligação entre nós, a solidariedade que existe, o acolhimento, ele tem que prevalecer, e o afeto, que é isso que de alguma maneira nos liga e nos une na luta feminista global. Então, é aí que eu acho que é muito importante pensarmos o lugar que vamos ocupando e as geografias e o desafio que muitas delas fazem e que muitas fazíamos nesse processo de diálogo e de entendimento de nós mesmas, assim, no próprio movimento feminista, que não é um movimento linear, não é um movimento pacífico muitas das vezes, mas que acho que é importante tornar pacífico cada vez mais, identificar cada vez mais os verdadeiros sistemas opressores, para nós não enfraquecermos a luta com nós mesmas, porque senão então é muito mais difícil também enfrentar a luta. Então, de facto, há várias tensões dos velhos e dos novos feminismos. Eles não são velhos, porque ainda hoje existem, e não são novos, porque já existem há muito tempo. Mas, por isso, a tentativa das aspas. Mas então o desafio da diversidade e da pluralidade do movimento feminista, que muitas vezes o mais velho, institucional, estável no tempo, e o mais novo, muitas vezes, menos institucional, menos instável, mas que movimenta também muitas pessoas, pensando, por exemplo, a ideia da globalização e daquilo que é as redes sociais e o quanto se mobiliza um conjunto de pessoas para o aqui e o agora, ainda que seja a nível mundial, não é? E que se movimenta, por exemplo, o Me Too e outras ações, assim, através da internet, que mobilizaram imensas pessoas. No entanto, também há a ideia de que não podemos ignorar o velho, porque o velho também, o velho que ainda é muito novo, é a ideia de reivindicar uma memória, porque sem essa memória do passado e das lutas de base, das lutas de terreno e das paradas e de ocupar as ruas, nós não temos a dimensão do feminismo, daquilo que atravessa uma grande parte das pessoas e que de facto é das lutas populares, de um lugar de território que quem vive na era digital, que muitas vezes não tem noção da implicação que isso era movimentar pessoas, inclusive de segurança, porque quando nós pensamos nas redes sociais, muitas das pessoas podem estar numa rede social e protege-se através da rede, mas quem está na rua, quem está diretamente nos contextos, nos territórios, está muita gente sujeita à própria situação da violência direta. Então, há formas de pensar o feminismo e as ações muito diversas dependendo dos territórios que vamos ocupando. Então, o velho reivindica a memória e o novo reivindica a integração de outras lutas e movimentos, bem como o lugar de que só com todos e todas podemos combater todos os ismos. Todos os ismos é todos os sistemas de opressão que nos atravessam. E, de facto, esta ligação de solidariedade é importante construirmos, então, continuar um caminho para uma justiça social que, para além dos slogans, ou seja, para além de dizer que eu sou feminista, é importante essa palavra que é que se representa na luta concreta das pessoas e que possamos, nessa diversidade e pluralidade, manter o sentimento de união e pertencimento. Então eu acho que nós não podemos enfraquecer a luta feminista numa lógica de pensar a diversidade que ela compõe. A diversidade ela tem que nos potenciar, ela nos pode dividir. Então o que eu diria que o grande desafio do feminismo atual é, na diversidade, nós continuarmos a ter o sentido de união e pertencimento. Eu aqui trago, inclusive, a pensar nas alianças com homens.
Porque muitas vezes nós falamos que os homens cis-hétero e brancos que não podem estar na luta do movimento feminista. Podem, não são protagonistas dessa luta, mas são aliados da luta feminista. Porque, por exemplo, em Portugal temos poucas reitoras nas universidades portuguesas e, de facto, muitas das vezes a liderança das mulheres continua a ser uma liderança intermédia. Mas se nós não tivermos alianças com determinados grupos e movimentos, nomeadamente com pessoas que já têm poder em determinado lugar, nós temos muito mais dificuldade em determinada luta. Então, os homens, no caso da luta feminista, eles podem ser sim aliados e devem ser aliados. Aliás, os homens têm mais responsabilidade de combater o sexismo do que as mulheres, porque estão em lugares de privilégio e têm esse lugar de privilégio. Como eu, enquanto branca, e pensando nas pessoas brancas, têm mais responsabilidade de combater o racismo as mulheres brancas ou as pessoas brancas do que, por exemplo, as mulheres negras ou racializadas, se não estiverem nas estruturas e nos lugares. Então, o feminismo, aquele que eu acredito interseccional, ele tem que ser um feminismo também de afeto, de afetação, e que, de facto, as pessoas têm que estar nos lugares para combater, de facto, todas as formas de violência não existir. Então, necessitamos reforçar as redes de solidariedade e cuidado entre nós, numa lógica de solidariedade e sororidade, mas eu alargo esta ideia de solidariedade, implicando não só as mulheres, e pensar que mulheres também estamos a falar, mas pensar em todas as pessoas que se afetam com a injustiça social. Então, para terminar, o feminismo, aquele que o Omar quer, ou que tendemos a querer e que nos afetamos e que tem sido a nossa bandeira de luta, a nossa agência nos últimos anos, e aquilo que nos temos vindo a construir, é que é um feminismo que está atento e que não cala. Um feminismo que vai identificando não só os seus lugares que vamos habitando, mas aquele que não silencia e não é silenciado. É aquele que reivindica a fala e que possibilita que muitas pessoas tenham voz e que reivindica essa voz nesses lugares. É aquele que instiga a reflexão constante, a autocrítica, que é aquele que diz que quando nós pensamos nos velhos feminismos e pensando, por exemplo, nos institucionais, é termos também a crítica interna, inclusive daquilo que é, por exemplo, o Omar atualmente tem centros de casas de abrigo, centros de atendimento, tem uma estrutura organizacional, mas o Omar não sai das ruas. O Omar está nos lugares de 25 de Abril, no 1 de Maio, no Dia do Trabalhador e da Trabalhadora também. Então, ela está nos lugares das ações diretas. Então, quando nós pensamos nisso, é também a possibilidade de nos construirmos nesses lugares para nunca sair da rua e da importância de ocupar esses espaços, imperativamente também naquilo que pensamos a democracia. Então, ela identifica também, ajuda este feminismo a identificar os sistemas opressores, assim. Nós temos que identificar os sistemas opressores para poder combatê-los de alguma maneira. E em diferentes linhas, em diferentes lugares. O que cria alianças, que é aquele que cria alianças com diferentes movimentos e diferentes lutas, porque pensando, mesmo ainda que possam ser temporárias em alguns momentos, porque, por exemplo, nós podemos, no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, nós falamos da pluralidade de ser mulheres, então nós estamos com vários movimentos. Mas, por exemplo, nós fazendo aliança com homens num determinado movimento, nomeadamente a questão do combate ao racismo, na luta de género e combate ao sexismo, os homens já não são aliados. Então, há de facto uma aliança que temos que ir trazendo e travando, que em determinados momentos, em determinadas situações históricas e contextuais, é importante criar alianças, ainda que elas possam ser temporárias num determinado contexto. Mas, de facto, a luta de combate a formas de opressão diversas, elas têm que ser lutas globais e interseccionais. Então, o que reconstrói a resistência, o que combate a violência não existir, o Nuno Santos Carneiro traz este conceito desta violência não existir, é quando nós pensamos no objetivo interseccional, se nós juntarmos uma grande dimensão das suas da interseccionalidade, nós não temos quase imaginário coletivo de pensar uma pessoa. Então, há pessoas que não existem, que não estão no nosso imaginário coletivo, mas elas existem efetivamente. Mas como não existem no nosso imaginário coletivo, elas não têm possibilidade de agência, não têm reconhecimento de direitos, não têm um conjunto de circunstâncias que é importante atender para que seja considerada enquanto humana. Só pensarmos, por exemplo, numa mulher branca, ou então pensarmos, por exemplo, numa mulher negra, com deficiência, pobre, numa situação de periferia,
lésbica, como é que nós trans, como é que nós pensamos nessa pessoa no nosso imaginário coletivo? Ela provavelmente não existe, mas ela existe efetivamente, só que nós, por causa das suas pertenças diversas a sistemas de opressão, a invisibilizam de tal ordem que ela não está na nossa possibilidade de entendimento. E o que também é antirracista, anti-LGBT-fóbico, aquilo que é ecologista e muitas outras possibilidades de existir de combate a todas as formas de violência. E o feminismo, de alguma maneira, ajuda a sobreviver. E acrescento também aquele que possibilita ter uma vida boa. E esta ideia de uma vida boa, ela vem de uma política em Portugal que traz esta ideia de que o acesso a uma vida boa não é, ou seja, pensar que é uma vida boa é uma vida que possibilita ter o acesso à educação. Uma vida boa é o que possibilita ter acesso à saúde. Uma vida boa é, por exemplo, aquela que possibilita ter o acesso de ir e vir. Uma vida boa é uma vida em que a pessoa não tem que estar todo o dia a ter que sobreviver e quer apenas viver. Então uma vida boa é uma vida que as mulheres tendencialmente não têm, que têm que andar sempre em luta e têm que estar sempre a guerrear por migalhas de dignidade humana. Então uma vida boa é uma vida precisamente da possibilidade de nós existirmos sem ter constantemente estar em guerra. Uma vida boa é uma vida de paz. E é isso que, de alguma maneira, o feminismo que nós acreditamos é aquilo que traz. Uma vida boa é uma vida que possibilita a ideia de dizer cessar fogo quando pensamos na guerra que existe. Uma vida boa é uma vida que diz que nós temos que ter a ideia de combater o medo. O Mia Couto traz uma fala numa intervenção dele muito interessante, que ele falava que há quem tenha medo que o medo acabe. Porque o medo que é instaurado é um medo, muitas vezes, que é um medo, porque, por exemplo, não é por acaso que a indústria do armamento ela é muito rica. Então, há quem tem interesses que, de facto, num sistema, montar o medo. Eu lembro, quando era criança, eu era ensinada a ter medo de pessoas estranhas, mas nunca ninguém me ensinou a ter medo de pessoas conhecidas, ninguém me ensinou a ter medo de pessoas dentro de casa. E quando nós pensamos, por exemplo, no número de pessoas, de mulheres assassinadas e de violência cometida contra as mulheres, é dentro de casa onde elas são mais penalizadas. Então nunca ninguém me ensinou a ter medo de conhecidos. Mas esta ideia de ter medo, ela movimenta os sistemas capitalistas, ela retroalimenta em todo esse sistema e ela não é acaso. Então eu desejo, tal como Mia Couto, que também se perca o medo, ou seja, de perder o medo, na verdade, mas há quem tenha medo que o medo acabe. Então, para terminar, de facto, eu acho que cada vez mais nós não podemos ficar só na internet e nas redes sociais, ainda que ela traga e o desafio que isso tudo acarreta, mas é importante estar nas ruas, não só nas universidades, mas é importante ocupar as ruas. As ruas não tem que ser só a materialização real da rua, mas é a rua dos diferentes espaços, as pessoas poderem estar em diferentes espaços reivindicando esse lugar de existência. E em 2016 eu faço parte do coletivo do Braga Fora do Armário, desculpa, que é um coletivo de combate à LGBTfobia numa perspectiva interseccional. E este coletivo, ele nesse ano, ele falou da diversidade em construção, violência não, como lema. E ali a imagem em legos, que é pensar a diversidade de humanos que nós podemos entender e a urgência de estarmos nesses lugares e reivindicar o lugar da não violência, da não guerra e a promoção da paz. E também queria deixar, para além da Olímpia, como eu falei também, dizer que só as práticas de afeto são funcionais efetivamente para todas as pessoas e também, como a Bell Hooks fala de tudo sobre o amor, novas perspectivas, é importante que as lutas feministas elas não deixem de ter afeto e que de facto haja mais amor e menos ódio para transformar de facto o mundo. Então elas eram feministas e do mar, eram humanistas
que já não estão aqui. A Ana Paula Canutilha, ela foi uma das impulsionadoras do projeto Artemis com Arte, que é o antecessor do projeto Artemis Mais do Mar, porque ela trabalhava muito a área da educação e da prevenção da violência de género em contexto escolar através das artes. E a Maria do Carmo Bico, ela trabalhava também muito na área das mulheres e a ruralidade e tudo mais. Então, de facto, e muitas outras que, como eu falei, que não estão aqui exemplificadas, mas que são do mar e que se não fossem elas e a existência delas, nós não estaríamos aqui hoje e não teríamos esta possibilidade de liberdade como temos. Então nós não podemos esquecer estas feministas porque lutaram para que pudéssemos continuar as lutas que se avizinham. E para terminar, dizer que é importante retomar que há 50 anos se desejou que é fundamental estarmos unidas e que todos e todas e todos possamos trazer para os tempos de hoje a liberdade e a esperança de abril. E por isso mesmo dizer que só desta forma, promovendo a paz e não a guerra, promovendo a união e não a desunião, dizer o que nos aproxima e não o que nos afasta, é que possamos realmente identificar aquilo que realmente nos oprime. Isso seria por aí. Gravando ainda? Tem? Sim, está gravando. Muito obrigada, professora Liliana. Sem dúvida nenhuma, essa nossa luta global, o feminismo global, ele precisa transcender sempre, né, e buscar os caminhos da não opressão. Né? Pegando o gancho da fala do Mia Couto com relação ao medo, né, isso desde os contratualistas clássicos, desde Hobbes, né? Nós temos aqui um pesquisador na UNB, que é o Renato Janini, também um dos homens brancos aliados à luta feminista, que foi nosso ministro da Educação, né? Ele é um estudioso de Hobbes e ele sempre diz, né, que medo e esperança estão irmanados, né? E jamais podemos estar abrindo mão dos espaços de esperança, ainda que tenhamos muito medo. Não é? Então o Leviatã de Hobbes nos traz também essa perspectiva de que, não obstante as opressões e os medos que são reais, não são só produzidos nas políticas, não é? Que geram e que forjam os inimigos, né? E os antagonismos e a guerra, né? Que também tenhamos sempre resguardada a esperança, no sentido também de Paulo Freire, né? De esperançar e de transformar socialmente as realidades que nos cercam. Né? Então, assim, vamos caminhando juntas, né? E muito obrigada por sua participação. Tá? Será sempre bem-vinda nessa casa.